Olá, estimado parceiro. Hoje vamos apresentar a possibilidade de realizar em simultâneo com uma venda uma entrada ou saída de caixa para aqueles estabelecimentos que, para além da venda normal dos seus artigos, cafés, tabaco, etc., tenham também operações que envolvem pagamento de jogos, como Euromilhões, raspadinhas, etc., e que necessitam de registar essas entradas e saídas de caixa quando não realizam vendas, porque em alguns casos há quem prefira, por exemplo, no caso das raspadinhas, realizar a mesma venda. Nós vamos avaliar isto do ponto de vista em que da operação em que este tipo de pagamento, seja receber algo de um jogo, seja entregar o prémio de um jogo ao cliente, não é? Seja realizado através de um movimento de caixa e não de uma venda à parte. Portanto, para isso, e não sendo esta uma função tão recente, mas muito importante, como eu referi, está disponível apenas no Touch. Portanto, vamos ter aqui a possibilidade de realizar uma única operação para uma venda em simultâneo com movimento de caixa. Reparemos então no seguinte: quando eu atendo um cliente em que quer um gelado e um maço de tabaco, totaliza 6,20 €, não é? Ao mesmo tempo, o cliente num jogo qualquer ganhou 2 €. Eu tenho que tirar o valor de caixa desses 2 € e entregar ao cliente. Ora, com o XD na vertente Touch, nós conseguimos realizar isso tudo numa única operação. Okay? Então, registrei aquilo que o cliente está a pagar e agora vou entregar ao meu cliente mais 2 € que ele tem direito. Vamos clicar aqui 2 €, ok? E o que é que o programa me diz? Dos 6,20 € iniciais, eu tenho que dar 2 € ao cliente, então o total que o cliente me tem que pagar é de 4,20 €. Vamos terminar a venda, 4,20 €, mas se repararmos, a fatura, recibo, simplificada, seja o que for, é de 6,20 €, porque a transação em si, não é? A faturação foi daqui de dois artigos, não é? Do Magnum e do Marlboro, que totaliza 6,20 €. E esta sim é a nossa fatura. No entanto, na mesma operação, nós entregamos ao cliente 2 €. Para simplificar o processo, o XD diz-nos, então, entrega ao cliente, ou receba do cliente, perdão, apenas 4,20 €, porque teria que lhe dar 2 € e assim simplificamos numa única operação estas duas funcionalidades, ou seja, emitimos fatura e devolvemos 2 € ou entregamos 2 € ao cliente. Portanto, recapitulando, Marlboro, Magnum e outro produto qualquer, pão, e agora tenho que entregar ao cliente 3 €. Muito bem, então o total que ele me tem que entregar será de 3,20 €, não é? Sendo que a fatura que é emitida é de 6,30 € na mesma, com entrega do dinheiro ao cliente 3 €, então fazemos as contas, dá 3,30 €. Okay? Pode acontecer também que o valor a entregar ao cliente seja superior ao que ele me está a comprar. Imaginemos que este caso ele tem que me dar 6,20 € da compra destes dois artigos e eu agora tenho que devolver 10 €, tenho que lhe dar 10 € porque lhe saiu um prémio, então tenho que tirar da caixa esses mesmos 10 €. Vou clicar aqui, vou dizer que são 10 € e o programa diz-me, então tens que entregar ao cliente ainda 3,80 €, não é? 6,20 € menos 10 dá-me negativo 3,80 €. Vou fechar a conta, ele dá-me o alerta, atenção que tens que dar 3,80 € ao cliente e vai fechar a fatura. Naturalmente que a fatura é de 6,20 € e estamos a retirar de caixa 10 € em que o total, tanto que temos que, no fundo, mesmo a entregar é de 3,80 € com a diferença destes dois valores. E assim simplificamos todo o processo deste tipo de clientes. Temos também o inverso, não é? Que é o cliente quer nos entregar um dinheiro para um jogo qualquer e que, repito o que disse no início, que não estamos a realizar uma fatura, é apenas uma entrada de caixa. Então temos também o produto recebimentos, sem existir uma venda. Portanto, total 6,20 € ele vai-me entregar 5 € a mais, ok? 11,20 €. Então, vamos fechar a conta, ok? E a aplicação diz-nos que a fatura é de 6,20 € e ainda recebemos 5 € num total que o cliente tem que me entregar de 11,20 €.
Okay? Pode às vezes surgir aqui alguma confusão, que o facto de eu poder registar, por exemplo, se vou entregar ao cliente 8 euros, não é? Aparecer aqui uma linha a negativo. Não tem mal, porque estamos a falar apenas de algo de ecrã. Portanto, é algo que me aparece apenas no ecrã para simplificar a operação ao utilizador, uma vez que já vimos que no final o que o programa está a fazer é realizar duas operações. A fatura, o documento de venda em si, mais o movimento de caixa para nos dar então o total e simplificar todo este processo, não é? Que em muitos casos nos vossos clientes é algo muito recorrente durante o dia, não é? Principalmente ali junto à quinta e sexta-feira, na altura dos prémios e dos pagamentos e dos jogos, etc. E assim vocês conseguem responder assertivamente, no caso do XD, é à necessidade dos vossos clientes. Ora, como é que como é que se processa, não é, em termos de configuração? Que tipo de artigos são estes que aparecem aqui? Ora, isto não são propriamente produtos, ok? São movimentos de caixa. Reparem, seria a mesma coisa como se o cliente, imaginemos que não tínhamos esta funcionalidade, não é? Que aqui temos. Como é que um cliente normal, numa solução normal, teria que fazer? Ok, solução normal, ou seja, abaixo desta funcionalidade, naturalmente. Ok, então, ele quer um Marlboro e eu tenho que lhe dar 2 euros. Se eu não tivesse esta configuração que o XD nos disponibiliza, eu tinha que fazer o fecho da venda, não é? Normalíssima. Ok, fazia. E agora ia um movimento de caixa, onde se tivesse essa tecla, não interessa se está aqui ou está na primeira, e dava entrada ou saída, não é? Imaginemos, vou dar saída de 2 euros, não é? Para pagamento de raspadinha que saiu, não é? Um prémio ao cliente. Confirmar, é impresso um talão, ok? Portanto, há uma saída de caixa de 2 euros, para que então no final do dia isto me vá aparecer como um movimento de caixa. Tá? Podemos ver aqui nos meus mapas, que quando vamos, por exemplo, a relatórios de caixa, ora, relatórios XD, relatórios de caixa, movimentos de caixa entre datas, podemos aumentar aqui, clicando em cima no canto superior direito, e temos aqui as saídas e as entradas, não é? Pagamentos de jogos, tal. Está aqui um raspadinha, está aqui outro raspadinha. Estes foram movimentos manuais que eu dei aquele nome. Está bem? Mas não podíamos dar também a isto o nome de pagamento raspadinha? Podemos. Então vamos ver como é que se processa esta configuração. O que é que são realmente estes dois botões aqui? Portanto, em vez de estarmos a criar, a usar a função caixa, vamos criar artigos, tantos quantos pretendam, ok? Se quiserem tipificar de uma forma mais pormenorizada, eu só criei 2, um de saída e outro de entrada. Basicamente, o que é que têm que fazer? Um código alfanumérico, a descrição, podia ser pagamento de jogos raspadinha, pagamento de jogos XPTO, ok? Descrição. Não interessa o imposto, porque isto não será uma venda, será meramente um movimento de caixa com aquele nome. Agora, o que é importante é que aqui indiquemos que é saída de caixa. É um artigo do tipo saída de caixa. Este é apenas um truque, em vez de nós termos criado uma configuração de saídas e movimentos de caixa, simplificamos isto. Porquê? Porque assim eu posso definir em que família está para depois me aparecer no touch, não é? Numa determinada família. Neste caso eu até ativei a estrelinha para me aparecer a página dos favoritos. Fui à 301, artigo 301, e disse que era recebimentos, disse que era o contrário, então aqui disse que era uma entrada de caixa. Tá? Não precisam de fazer mais nada, gravar não há valores, os impostos não interessam aqui rigorosamente para nada, porque isto no fundo serão movimentos de caixa tipificados, não é? Portanto, como eu disse, eles vão parar à família respectiva, eu tenho-os em diversos, eventualmente, mas também disse que eles iam ficar disponíveis nos favoritos, não é? Se editarmos, se tivermos essa configuração ativa nas configurações terminais do toque longo, eu posso editar o talão e cá está a estrela também aqui ativa, portanto, para que me apareça logo em primeiro lugar, porque a primeira família que aparece é favoritos, desde que haja um produto tipo favoritos, como é o caso destes, está bem? Já agora, para se colocar favoritos, ou vai-se à ficha do artigo, indica-se lá na estrelinha, ou executam a função favoritos, tem um botão com esta função mesmo chamada favoritos, e podem acrescentar aqui artigos, retirar outros que
que ficam aqui na página dos favoritos. Às vezes isto é importante também, por exemplo, na área da restauração, a página favoritos, quando utilizam isto como pratos do dia. Em vez de ir procurar os artigos e marcá-los como favoritos, têm aqui a listagem, podem adicionar ou remover facilmente os artigos da página favoritos. Não esquecer também que tem aqui uma configuração de botões para definirem quer o tipo de botão, a letra, etc., da própria família em si, portanto, como podem ver ali em cima, e uma imagem, etc., ou dos artigos que estão aqui nesta página de favoritos. Inclusive, imagina no caso da restauração, se em vez de favoritos quiserem que diga aqui pratos do dia, também podem alterar este texto. Portanto, isto foi apenas um à parte em relação à configuração de favoritos. Voltando então ao nosso cenário, basicamente é isto. Portanto, podemos então registar produto, pagamento de caixa e vou receber também. Portanto, e posso lançar isto tudo no mesmo? Podem lançar tudo num único documento. Um movimento de entrada, um movimento de saída, ok? Ele vai tipificar isto. Movimento de saída de 2 euros, entrada 2 euros, portanto, total que o cliente tem que me entregar 2 euros. Também pode acontecer o seguinte, e sabemos que há clientes já a utilizar isto, não é? Não foi feito para isso, mas a aplicação permite, que é, neste momento eu não vou realizar venda nenhuma, mas tenho que dar 2 euros ao cliente, um pagamento de prémios. Estou numa venda, estou numa fatura recibo, e digo, vou pagar ao cliente. Em vez de fazer um movimento de caixa, clico logo aqui, pagamento ao cliente, 5 euros, fechar a conta. Claro que ele não vai gerar nenhuma venda, porque não detectou nenhum artigo de venda, mas gerou logo automaticamente a saída de caixa dos 5 euros. E assim, para o utilizador é mais simples, não tem que andar a ir à página da caixa, etc. Pode realizar aqui diretamente, não é? Pagamento de jogos, recebimento, 2 euros, vai receber do cliente 2 euros, ele não gera nenhuma fatura, ok? Gera sim um movimento de caixa, mas está a realizar o mesmo tipo de operações que tem feito até ao momento, está bem? Com isto terminamos a parte da configuração e da operação em si. Podem também, em back-office, para além daqueles relatórios que tínhamos no front-office, ir aqui a relatórios, outros, e tem aqui, por exemplo, caixa manual. Okay? Vamos gerar entre datas. Tem aqui todos os movimentos que realizaram. Okay? Cá estão, podemos até ordenar, pagamento de raspadinha, aqueles que fizeram manual. Volto a referir, podiam criar mais que um artigo e tipificar ainda de forma mais pormenorizada o tipo de movimento. Podia ser pagamento de raspadinha, pagamento de prémio Euro Milhões, recebimento disto, daquilo, e assim teriam isto de forma mais pormenorizada o tipo de movimento. Podem pegar nisto e agrupar, ok? Naturalmente, botão do lado direito podem fazer soma, não é? Aqui também, já agora cá em baixo, não é? Também podem colocar. Por isso, temos aqui isto de forma, portanto, tenho 57 euros de pagamentos de jogos, mais 2 euros de raspadinha, recebimentos, e desta forma estão a tipificar os tipos de movimentos, está bem? Que podem tirar, exportar, pois já sabem que aqui podem gerar as folhas de Excel para PDF, etc. Terminava apenas com uma sugestão de uma ou duas funcionalidades, já que estou neste vídeo, chamar só a atenção aqui de uma questão que também é disponível. Às vezes estamos a usar isto imagina numa estação de serviço, numa bomba de combustível, e estamos a vender os artigos, não é? O Marlboro, o Magnum, e de repente alguém diz que quero 30 euros de combustível. Portanto, as pessoas não vêm dizer que querem 25 litros, 22,3, dizem que quero 30 euros de combustível. O que é que se deve utilizar para isto? Uma função que se chama preço total de linha, ok? Portanto, preço total de linha é a função price total, ok? O price total. E o que isto me vai permitir é, eu, quando estou aqui a registar, não é? Clico preço total, 30 euros do artigo X, e ele vai-me colocar do artigo X, vai dizer que são 25 litros, ou a quantidade que seja, não é? Portanto, não tenho que estar preocupado em lançar a quantidade em si, está bem? Portanto, é uma forma de simplificar, é o total de linha, ou seja, primeiro indicamos quanto a cliente me está a entregar. Olha, está-me a entregar 55 euros de combustível, que dá 45 litros 803, mas não interessa, foi 55 litros, 55 euros que implicou. Está bem? Eu estava a mostrar agora aqui esta função, se nós repararmos, aqui o pagamento de jogos, cá está, é o artigo 300,
e o artigo 301 em termos de criação, mas depois no fundo não, na prática não são artigos, mas sim movimentos de caixa. Muito obrigado a todos, bons negócios, até à próxima.